Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um programa, A Síndica Tá On, com a nossa síndica profissional, Magda Castro. Lembrando que esse programa tem o apoio da Castros Síndicos Profissionais e Universal Imóveis. Patrocínio Toledo Conservadora e Limpeza, e LTA Higiene e Limpeza Profissional e JM Limpeza Domiciliar. A Magda já está aqui mais uma semana. Seja bem-vinda, Magda! Olá, tô aqui de novo, hein? Vamos lá. E lembrando que você pode interagir com a gente nas nossas redes sociais, mandarem suas perguntas nas redes sociais da Magda, que a gente seleciona algumas perguntas aqui para ela tirar as nossas dúvidas e as suas dúvidas também. Vamos começar, Magda? Vamos? Ó, a primeira pergunta é da Lara, do bairro São Pedro, Cidade Alta. Obrigado pelo carinho, pela audiência sempre. Ela está dizendo o seguinte: tem uns vizinhos que estão sempre brigando por vaga de garagem. O que o síndico pode fazer? Vai depender, Jonathan, se essas vagas de garagem são privativas ou rotativas, né? Se são vagas rotativas, talvez seja essa a briga, que a vaga rotativa é de todo mundo. Então, o condômino pode colocar o carro lá na vaga quando a vaga está disponível. Talvez seja essa a questão, né? Se for vaga privativa, pode haver, de repente, que é comum isso acontecer na hora do estacionamento, um carro ficar muito próximo do outro, na hora de abrir a porta do carro, um esbarra no outro. São problemas bem comuns em condomínios. Então, o que o síndico pode fazer? A comunicação, a intermediação entre os condôminos, a conversa entre eles, para estreitar esse assunto entre eles, para que eles consigam resolver a questão. O síndico, nesse ponto, se for vaga privativa ou rotativa, por ser área comum, ele vai trabalhar com a comunicação, ele vai auxiliar nessa intermediação desse conflito. Seria essa a ação do síndico. A intermediação. Isso aí, a intermediação para a resolução desse problema. Mais uma pergunta? Pedro Henrique, do bairro Nova Benfica, Zona Norte de Juiz de Fora, participando com a gente. Ele está perguntando como funciona o fundo de reserva do condomínio e para que serve esse fundo de reserva? Excelente pergunta essa, hein? Vamos lá, fundo de reserva. O nome já traz a ideia que ele existe para economizar, para que o condomínio tenha um saldo em caso de urgências, emergências, obras inesperadas ou até mesmo uma melhoria do condomínio, tá? É para isso que o fundo de reserva existe. Então, ele não é para ser usado para pagar uma conta de água, uma conta de luz, nada disso, tá? Ele é um valor que tem que ficar separado, ele não pode ser mexido, a não ser que a Assembleia, em determinado momento, determine que ele vai ser usado. Geralmente se usa o fundo de reserva, Jonathan, para comprar uma melhoria. Vamos supor, vai colocar um sistema de câmeras no condomínio. O fundo de reserva pode ser usado para que não exista uma taxa extra no mensal, no boleto mensal do condomínio. Tá? Então, mas só pode mexer se tiver uma assembleia e Isso. todo mundo participar. Isso aí. Isso aí. A maioria que vai definir o que vai ser feito com o fundo de reserva, mas na teoria, vamos colocar assim, ele não pode ser mexido. Ele existe justamente para a reserva, para que o condomínio tenha um caixa em caso de necessidade de uma emergência. A Bianca, do centro da cidade, também está mandando pergunta para a gente. Falando de assembleia, quantas assembleias devem ser feitas durante o ano? Bom, eu entendo que as assembleias podem ser quantas forem necessárias, tá? Mas, por lei, a obrigatoriedade é de uma assembleia ordinária, que é a assembleia onde vai ter a prestação de contas, onde vai ter a previsão orçamentária, onde se faz a eleição do corpo diretivo, né, de síndico, subsíndico, conselho fiscal, consultivo, mas as demais, depois da ordinária, que é a principal, se chamam extraordinárias. Elas são feitas conforme a necessidade do condomínio. Então, se tiver necessidade de mais uma no ano, ok, 2, 3, quantas forem necessárias. As administradoras, geralmente, Jonathan, colocam lá no contrato ou fornecem ao condomínio uma média de 2 assembleias por ano, uma a cada 6 meses. É mais ou menos assim. Mas se nesse meio tempo tiver necessidade, cabe ao síndico convocar a assembleia. No mínimo uma. No mínimo uma. Agora, para a gente finalizar, a Juliana, do bairro Previdenciários. Como que você, é bem pessoal, hein, Magda? Como você organiza a manutenção dos condomínios e qual a melhor forma de manter sempre tudo em ordem?
Boa, eu gosto de pergunta assim. Então, vamos lá. A manutenção, eu prefiro as manutenções, né? Eu prefiro que elas sejam preventivas. Então, eu organizo as manutenções de acordo com as etapas, né? Então, de impermeabilização de telhado, limpeza de caixa d'água, limpeza de caixa de esgoto, isso tudo, existe um cronograma de manutenção mensal. Mensal não, anual. Todo condomínio tem que seguir essa ordem, né? Eu prefiro as preventivas, porque as manutenções corretivas, Jonathan, geralmente são as mais caras. Então, se você não mantém, vamos supor, vou usar um exemplo de castelo de água. Conhece aqueles castelos de metal? Uhum. Eles têm que ter a manutenção periódica. A limpeza da caixa d'água tem que ser feita de tempos em tempos, né? Isso já é uma norma. A manutenção do castelo, ela tem que ser feita de forma geral. Agora, exatamente, eu não vou lembrar se são de 2 ou 5 anos, mas de tempo em tempo tem que fazer, né? Mas todos os anos precisa ter uma manutenção preventiva para verificação, se ele está todo íntegro, se a pintura está íntegra, se tem algum ponto de ferrugem, algo que já possa ser feito de manutenção. Isso é manutenção preventiva, porque se você não faz isso ao longo de não sei quantos anos, quando você vai pegar para fazer, esse castelo d'água pode estar todo corroído de ferrugem e a despesa vai ser maior. Então, a prevenção é sempre a mais recomendada, né? E eu faço dessa forma, eu organizo as manutenções preventivas ao longo do ano, coloco essas manutenções na previsão orçamentária, na Assembleia, né? Para que já se tenha o caixa para fazer isso durante o ano, ao longo do ano, e só faço a manutenção corretiva efetivamente quando não tem jeito, né? Não tem de outra maneira. E é assim que eu me organizo, sempre na prevenção. Ó, e tem novidade chegando, o quadro A Síndica Tá On vai estar em novo dia na Vai. UFM, toda quarta-feira, a partir das 4 da tarde. Então anotem essa novidade, quarta-feira, às 4 da tarde, A Síndica Tá On ao vivo, aqui na Rádio On FM. Tem alguns agradecimentos para fazer, né? Temos sim, temos sim. Eu quero agradecer a Dani, da Toledo Conservadora e Limpeza. Dani, tô te esperando aqui no próximo episódio, hein? Ao Luciano, da LTA, e a Aldete, da JM Limpeza. Muito obrigada por vocês estarem participando desse projeto e estarem aqui conosco toda semana. Então até a próxima edição. Até, a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau.